Hoje a gente vai falar de um hábito humano que a maioria de nós tem, mas que segundo a Kabbalah seria interessante a gente tentar reverter ou trabalhar. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Para a discussão dessa semana, eu quero começar já lendo com vocês um versículo. É o versículo 18 do capítulo 8 de Deuteronômio, pelo menos a primeira parte dele, que diz o seguinte: Vezaharte et Hashem Elohecha, e você se lembrará do eterno teu Deus, que Hu anoten lecha koach, pois é ele quem te dá força, lasot hail, para que você seja próspero, para que você seja rico. Bom, vamos começar do óbvio. Quando um versículo como esse diga você tem que se lembrar, geralmente quando você fala para alguém lembrar de algo, é porque ela tende a esquecer, certo? A sugestão de lembre-se ou o mandamento lembre é de algo que a gente tende a esquecer. É nesse sentido, por exemplo, que um famoso mandamento da Torá é lembrar do dia do Shabat, né? Porque os sábios explicam o que acontece. A gente passa 6 dias da semana, né, ocupado, fazendo todas as nossas atividades. Trabalhando, ocupado com negócio, ocupado com as coisas mundanas. Então é muito fácil a gente esquecer que tem o Shabat. Se a gente não ficar preocupado, por exemplo, com o horário, que tem um horário correto do Shabat, que no Shabat eu não posso fazer certos trabalhos. Realmente é uma questão de ficar se lembrando disso, né? Então o verbo se lembrar. Agora, no versículo tem uma questão, porque ele começa dizendo, você vai se lembrar do eterno seu Deus. E aí os sábios dizem, será que é isso que eu tenho que me lembrar? E eles concluem que não. Na verdade, a próxima parte do versículo diz isso. Se lembrar de Deus, a maioria das pessoas se lembra. Mas o que acontece? As pessoas não lembram que é Deus que dá a força para a gente ser, no caso aqui do versículo, rico, próspero. É isso que o versículo quer que a gente lembre, né? Por quê? O que acontece? No mundo material, no mundo quando a gente lida com negócios, com o nosso corpo, com assuntos do dia a dia, é muito natural que quando tudo está indo bem, quando tudo está correndo, né, de maneira agradável, de maneira prazerosa, a gente esquece que tudo que a gente tem está vindo de Deus. Melhor dizendo, tudo está correndo bem, tudo está fluindo bem, porque Deus está supervisionando as coisas e Deus está fazendo com que corra bem, né? E a gente esquece disso. Deu para entender? Então a gente tende a acreditar, é normal do ser humano, que as coisas estão funcionando porque nós estamos acertando, né? A gente costuma achar, eu fiz algo certo, eu estou lidando bem com as coisas, eu estou gerenciando bem os meus negócios, então tá tudo indo bem porque é meu mérito, porque eu consegui chegar lá. E aí por isso que vem o versículo e diz para nós, não, lembre-se que é Deus que está fazendo você ser próspero, lembre que é Deus que está deixando você se dar bem, porque Deus nos livre poderia acontecer ao contrário, Deus poderia fazer com que a coisa não desse certo, né? Então, analisando um versículo como esse, os cabalistas ensinam para nós que é muito importante a gente tentar reverter esse nosso hábito de achar que quando está tudo dando certo, nós somos os responsáveis. Eu diria que nós somos, de certo modo, responsáveis, mas nós não somos os únicos responsáveis. Como a gente falou, tem Deus por trás, né? Ou por cima, se você quiser pensar. E aí, ligado a esse ensinamento, os cabalistas dizem que é muito importante a gente aprender a agradecer a Deus, então, por causa dessas coisas que estão funcionando bem. E aí eu vou trazer uma discussão que aparece no Talmud, no Tratado de Brachot, mais especificamente na página 54b. O Tratado de Brachot, o nome é bênçãos, né? Então, grosso modo, o tratado inteiro está tentando entender quando que a gente tem que abençoar a Deus, como é que a gente abençoa a Deus. E nesta página específica que eu mencionei, 54b, os sábios estão discutindo isso. Quais são os atos pelos quais eu tenho que agradecer a Deus? É por tudo, é por nada, é por algumas coisas? E no meio da discussão, os sábios definem 4 coisas em especial que eu preciso agradecer. Ou melhor dizendo, 4 pessoas que passaram por uma situação, se elas passaram por essa situação, para elas é particularmente importante agradecer. E o Talmud diz que são 4 casos então. A pessoa que estava doente e está se recuperando, veja, ela não precisa já estar curada, tá? Mas o fato dela estar melhorando já é motivo para ela agradecer. Segundo caso que o Talmud menciona, de um preso que foi libertado, né? Um prisioneiro que recebeu a liberdade. Terceiro, uma pessoa que atravessou o mar em paz, fez uma viagem de navio e deu tudo certo.
E quarto, uma pessoa que atravessou o deserto e deu tudo certo. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui e aí, claro, tentar expandir essa análise. Bom, vamos começar com o caso do doente, né? O doente que está se recuperando. Em geral, o que uma pessoa vai pensar? Ah, meu corpo tá bom, né? Meu corpo começou a reagir bem. Ainda bem que eu estou melhorando, graças ao médico. O médico é muito bom, o remédio que me deram é eficaz, o meu corpo reagiu bem ao remédio. E a gente começa a achar um monte de fatores, digamos, naturais, mundanos, materiais, para explicar por que eu estou me recuperando, né? E vem o Talmud e diz, ó, legal, claro, tudo isso também é verdade. Graças a Deus você teve um médico bom, graças a Deus o remédio é o correto e graças a Deus o seu corpo reagiu. Mas percebe? Graças a Deus. Muitas vezes, infelizmente, a gente percebe que tem tudo isso e uma pessoa não se recupera. Você provavelmente conhece algum caso assim. A pessoa às vezes é jovem, aparentemente saudável, é tratada com um bom médico, recebe um bom tratamento, um bom remédio e não necessariamente, né, ela vai ser recuperada. O que mudou, talvez, de uma situação para outra? A Kabbalah vai dizer o fator Deus, né? Só deu tudo certo, tudo que era melhor funcionou porque Deus estava por trás. Às vezes você pode ter os melhores fatores jogando junto, se Deus não está atrás, a coisa não vai funcionar. Deu para entender? Segundo caso, o caso do prisioneiro que ganha liberdade. Muito parecido, né? O cara que é libertado, ele pode pensar assim, ah, eu fui libertado porque contratei um bom advogado, né? Ainda bem, eu tenho dinheiro, paguei um advogado caro, esse advogado conseguiu me libertar. Ou o juiz se deu conta de como eu sou inocente, ficou bem evidente que eu não tenho nada errado, então o juiz, né, tem uma cabeça boa, ainda bem. Sei lá, talvez até tenha aí envolvido política, né, politicagem, suborno. E sei lá, você pode achar todos os motivos do mundo de por que você foi libertado e explicar naturalmente. Vem o Talmud e fala, não é bem assim, né? Não é só a natureza que está atuando. De novo, você pode ter um ótimo advogado, um juiz bastante côncio, você ser livre de culpa, né? E ainda assim você permanece preso. Por que não acontece? Porque tem Deus interferindo. E por fim, os últimos dois casos, né? O deserto e o mar, quem viaja pelo deserto e quem viaja pelo mar. No caso do deserto, não é muito da nossa realidade, né? Mas assim, o deserto é um local para o qual você não vai sozinho. Você jamais faz uma viagem no deserto sozinho. Você vai com uma caravana. Esse é o modo típico de viajar. E aí, quando a viagem dá certo, você pode recorrer a esse tipo de raciocínio, né? Ah, legal, encontrei uma caravana boa. Geralmente essas caravanas tinham segurança, né? Homens que iam armados em pontos estratégicos da caravana, no começo, no meio, no fim, né? E você pode começar a dar todos os motivos pelos quais você fez a travessia no deserto de modo saudável, né? Ah, a caravana era legal, os seguranças eram bons, né? Sei lá, o clima estava bom, e não é assim, tem Deus por trás. E no mar é muito parecido, né? Quando você vai fazer uma viagem no mar, você escolhe um barco bom, um capitão bom, que saiba analisar o clima, e a viagem dá certo, você fala, tá vendo? Eu escolhi um bom barco, um bom capitão. Deu para entender, né? Então, a natureza do ser humano é tentar explicar tudo pelos motivos naturais. É legal que seja assim, porque, como eu falei, realmente tem motivos naturais, mas não esquecer que tem um motivo por trás. É o que o versículo está tentando mostrar para nós. E o motivo por trás é Deus, né? Como eu falei, às vezes só o natural não explica as coisas. E aqui o problema não é que só não explica, é que se eu tendo a pôr tudo nas causas naturais, eu não sou agradecido, né? É muito fácil então eu explicar tudo como uma conjunção de fatores físicos, tudo como uma conjunção de fatores mundanos. E aí percebe que eu estou falando quase que foi tudo um golpe de sorte. Dei sorte de encontrar um médico bom, um advogado bom, uma caravana boa, né? Deu sorte de o clima tá bom, de o remédio fazer efeito. E não é assim que funciona, percebe? É isso que a gente tem que tentar mudar nessa sugestão da Kabbalah. Então aqui a gente está mencionando 4 modelos, né? Mas obviamente não são modelos estanques, a gente pode ampliar isso. Todos nós em algum momento atravessamos um deserto, viajamos um mar, ou ficamos doentes ou fomos libertos, e estamos na situação que o Talmud está descrevendo. E a ideia, portanto, para encerrar, né, desculpa se ficou repetitivo, vamos parar de olhar só os aspectos naturais e perceber Deus agindo por trás das coisas. E quando a gente tem isso, então a gente vai lembrar que Deus é que está dando a força para a gente ser próspero, como diz o versículo, e a gente inevitavelmente vive então muito mais agradecido, com o coração muito mais pleno de gratidão
e de alegria. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.